e deu-lhes poder de curar os doentes e expulsar os espíritos malignos. Jesus, ele convida, ele chama. E hoje nós vamos olhar que o chamado é sempre de Jesus. Jesus toma a iniciativa. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. Jesus havia acabado de ser rejeitado pela cidade de Nazaré, onde ele fora criado. E depois desse grande episódio, ele chama os 12 e os coloca mais perto dele. Estes 12 só vão entender mais tarde a missão que Jesus deu a eles. Só à luz da paixão, morte e ressurreição e a descida do Espírito Santo, que se tornará mais claro, mais nítido, a missão dos apóstolos. E Jesus, ao chamá-los, aqui está o verdadeiro sentido da vocação. É Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos convida. E Jesus os chamou, e no verbo grego, ele os enviou. A palavra apóstolo justamente é isso, é sentir-se enviado por Deus. Quando Jesus chama, ele não nos chama para constituirmos um grupo de amigos, ou nos fecha em nós mesmos, mas Jesus, ele nos chama para uma missão, para realizarmos aquilo que ele mesmo devia fazer. Por isso a igreja, ela não é um lugar apenas da constituição de amigos, ela é importante para isso, mas não é um lugar apenas também para vivermos os nossos afetos e os nossos desafetos, as nossas diferenças ou as nossas indiferenças. A igreja é o lugar para cumprir o chamado de Jesus, de sermos enviados. Por isso os apóstolos nunca são chamados para si mesmos, mas são chamados para os outros. A função de cada cristão não é para si mesmo, mas é para o outro, para levar aquilo que ele experimentou para as outras pessoas. E Jesus, ele coloca no coração dos apóstolos que Deus é um Deus providente. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, muitas pessoas perderam o emprego, muitas famílias, diante dessa grande crise pandêmica, as rendas diminuíram, e nós estamos vendo muitos pais de família ou muitas mães sem colocar algo dentro de suas casas. Mas há algo tão importante. É preciso, nesse dia de hoje, confiar em algo que nós muitas vezes esquecemos, na providência de Deus. E às vezes não ter medo do dia de amanhã. Às vezes muitos, eles acham que a vida é apenas acumular e esquecem que o dia da qual Deus nos chama, esse dia de hoje, e a certeza que Ele coloca no coração dos discípulos é que eles não deveriam ficar preocupados o que levar, nem como vestir. E isso é uma profunda confiança na providência de Deus, que jamais falha e jamais tarda. Mas Jesus, ele, ao chamar e ao enviar, ele coloca uma missão muito bonita e muito específica para os apóstolos.
ele coloca primeiro a missão de anunciar a palavra. A catequese na nossa igreja, ela é profundamente muito importante. Mas antes da catequese, deve vir o anúncio. E diante do anúncio, vem a conversão. É desse trecho do Evangelho de Marcos que nós podemos entender que a igreja, ela tem que fazer o querigma, ela tem que anunciar Jesus Cristo como a boa nova, mas ao mesmo tempo ela tem que convidar a conversão. Por isso não basta a gente dar uma catequese, é necessário que as pessoas façam um encontro com uma pessoa, um encontro com alguém, um encontro com Jesus Cristo. E quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, não há como ficar do mesmo jeito. O verdadeiro encontro, ele nos desinstala, ele nos modifica, ele traz uma alegria para dentro da nossa alma, mesmo que estejamos aos cacos, em pedaços, ou mesmo que estejamos com feridas interiores dentro da nossa alma. E ao mesmo tempo esse encontro, ele nos converte, ele muda a nossa vida, ele muda o nosso jeito de ser, ele muda as nossas posturas. Nós vamos ver nos últimos tempos uma exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, ou a alegria de proclamar o Evangelho. E o Papa Francisco, ele coloca que hoje existem muitos vazios, muitas pessoas que estão nos porões da sua existência, muitas pessoas que perderam o sentido da vida, porque o Evangelho, ele não é mais anunciado. Por isso ele convida-nos, a cada um de nós, a anunciar o Evangelho, porque o anúncio do Evangelho, ele traz uma conversão, e diante do mundo tão marcado pela presença das desigualdades, ou esse mundo tão ferido pelo pecado, nós vamos ver que o Evangelho, a alegria do Evangelho, que é uma pessoa, é capaz de transformar a vida. Por isso, de uma forma magistral, o Papa Francisco, ele coloca para a igreja, para que a gente receba a alegria como um dom, e diante dessa alegria como um dom, a gente proclame que Jesus Cristo, e ao mesmo tempo a conversão dos pecados, que na verdade, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, em grego a palavra é metanoia. Metá significa rumo, noia, inteligência, o rumo da inteligência, a forma como nós pensamos, ou como nós damos a nossa vida. Se no Evangelho de hoje nós encontramos a vocação do chamado, o envio dos apóstolos, a mensagem que é o Evangelho, nós vamos ver a missão. E a missão é justamente essa: curar os doentes e expulsar os espíritos impuros. E muitas vezes ungir os doentes com óleo. A igreja até os dias de hoje, ela continua ungindo os doentes com óleo de oliveira, com azeite de oliva. E a unção é aquilo que é o próprio Jesus, é Jesus quem unge o paralítico, é Ele quem unge o pecador, é Ele quem unge aquele que tem ferida na sua alma, é Ele que unge aquele que perdeu a esperança. Por isso, no ungido que é o próprio Jesus, a palavra Cristo significa ungido do Pai, a igreja e os apóstolos são convidados a continuar isto, a curar os doentes. E há uma doença instalada dentro de nós, a doença da alma, e essa doença é capaz de gerar todas as doenças. E na doença da alma podemos até ter tristeza,
Vocês não acham que a tristeza adoece? E a tristeza muitas vezes enfraquece? Por isso, a doença que se instalou dentro de nós, que é a doença do pecado, e nós sabemos que o pecado gera em nós a doença e até a própria morte espiritual. Por isso, os apóstolos, a igreja, hoje é convidada a isso, a ter uma palavra poderosa, inspirada em Jesus, que é capaz de fazer com que os doentes, mesmo que eles não encontrem a cura física, mas encontrem a cura da esperança na palavra que é anunciada. Mas ao mesmo tempo, a missão é expulsar os espíritos impuros. Nós somos convidados a tirar aquele que é capaz de seduzir as nossas almas, o inimigo de Deus. O inimigo de Deus nem sempre ele é transparente, ele age com sussurros, ou ele age muitas vezes ao pé do ouvido, e ele age muitas vezes para dividir, para separar, porque muitas vezes existe dentro do coração do homem a vanglória, ou as falsas glórias, aquilo que parece uma glória deste lugar, os lugares onde nós ocupamos, que tudo isso é uma vanglória profundamente passageira, seduzidos por esse inimigo de Deus. Por isso a igreja ela tem essa missão até de expulsar a presença do mal. Como nós ouvimos hoje também na primeira leitura, o profeta vai se sentir não animado por suas próprias forças. Ele que era um agricultor, ele vai pregar a palavra, o rei profundamente injusto, ele não quer a presença do profeta, e o profeta diz: eu não vim por mim, eu vim por aquele que me enviou, ou eu vim por aquele que me chamou. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa e que receberam a graça da unção pelo sacramento do batismo, e ao mesmo tempo que se tornam um outro Cristo, vocês têm a autoridade de levar a alegria do Evangelho, a autoridade de orar pelos doentes e às vezes a autoridade de expulsar muitas vezes a tristeza que invade o coração das pessoas. Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos e agradecer a Jesus por essa unção que é dada a todos nós no momento do nosso batismo, mas também no momento da nossa crisma.